Então, queridos, bom dia. Nós estamos estudando o Apocalipse, vocês sabem disso. Ricardo, já dá uma... Aí tá certo. Então, o estudo do Apocalipse, a mensagem que eu coloquei ali é que Deus tem o controle da história. É a primeira coisa que eu diria a vocês. Nós não precisamos ficar apavorados, amedrontados em relação ao que há de acontecer, à vida futura, porque nós temos a certeza, a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, meus irmãos, vamos passar, Ricardo? Eu trouxe uma imagem para que vocês entendam a visão do amilenismo, entendeu? Para ficar mais claro, eu pensei assim, talvez seja legal que eles tenham uma imagem para entender melhor ainda qual é a nossa visão, né? Então, o que acontece? Vocês estão vendo lá, amilenismo, nenhum milênio futuro. Nós acreditamos que o termo amilenismo é um termo simbólico, né? Um termo ele até não expressa verdadeiramente o que nós acreditamos, porque vocês sabem que A é negação, não é isso? E milênio, 1000 anos. Então, ali quando nós olhamos para a imagem, está ali escrito, olha, amilenismo, nenhum milênio futuro. Eu preferiria dizer o seguinte, que nós acreditamos que haverá para nós o milênio, mas o milênio não é literal. E o milênio compreende a era da igreja, está vendo? A era da igreja. Depois Cristo volta e aí dá início ao estado eterno. Quando Cristo voltar, o que o texto mostra para nós ali embaixo, com a setinha? A ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos para o julgamento e um novo céu e a nova terra. Então, certo. Então, o que acontece? Nós, quando olhamos para essa imagem, fica mais fácil da gente compreender que o milênio, para nós, é a própria era da igreja, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Por que eu estou reiterando isso? Para que vocês possam gravar, para que fixem a ideia e entendam realmente o significado. Aí nós vemos ainda que quando Cristo retornar, estou recapitulando, tá? Porque alguns estão chegando agora, haverá o quê? A ressurreição dos crentes, né? A ressurreição dos incrédulos. Ali, olha, eu peguei essa imagem da internet de uma enciclopédia teológica, mas está faltando o S ali, né? Ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos e o julgamento dos incrédulos. E depois o novo céu e a nova terra, que é o período que nós sabemos que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Perfeito? Bom, e aí, irmãos, eu queria que vocês percebessem que nós temos 7 sessões paralelas no Apocalipse. E para que a gente possa compreender, como eu já expliquei a vocês, é necessário que a gente perceba que cada sessão dessa trata do mesmo assunto, só que ampliando um pouquinho o assunto e, às vezes, em perspectivas diferentes. Então, nós estudamos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois, do capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos os 7 selos. Nós já falamos a respeito dos 7 selos também. E nos 7 selos, se você abrir aí a sua Bíblia, só para que você possa acompanhar, abra lá no capítulo 4. Você vai observar que nós estudamos a visão do trono de Deus, nós estudamos a visão do livro selado, com os 7 selos do Cordeiro, nós estudamos todos esses pontos, né? E a abertura também de cada um dos selos. Tudo isso foi estudado por nós aqui. Depois, nós também já começamos a ler e estudar
as 7 trombetas, né? E as 7 trombetas, elas dizem respeito a quê? As 7 trombetas são advertências da parte de Deus para que o homem se arrependa e se volte para Ele. Então, as 7 trombetas não é uma ação contra a igreja, mas são ações de Deus, de juízos que eu poderia chamar de juízos parciais, porque não se trata do juízo final ainda, mas são juízos de Deus contra a humanidade pecadora, para que a humanidade se arrependa e se volte para Ele. E aí nós vimos que as 4 primeiras trombetas, elas causam prejuízos ao cosmos, né? Nós vimos que, por exemplo, a vegetação foi afetada, nós vimos que a água do mar também foi afetada, nós vimos também que as embarcações também, depois nós vimos que a água doce também seria afetada, as águas estariam amargas, como quem diz que a água estaria imprópria para o consumo, né? Então são punições da parte de Deus. Depois surgem as últimas trombetas, as 3 últimas trombetas, e nós vimos também o quê? Que há um momento em que aparece em cena uma águia, né? E a águia nós explicamos que era um símbolo do mal agouro, foi ou não foi? Então nós explicamos isso também. E aí o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai, né? Então essas questões nós ainda precisamos ler, falar a respeito com muita calma, né? E aí, irmãos, nós ainda não estudamos, mas a 4ª sessão vai do capítulo 12 ao capítulo 14, Cristo versus o dragão e seus aliados. A 5ª sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças. A 6ª sessão, capítulos 17 a 19, a queda dos aliados do dragão. 7ª sessão, capítulos 20 a 22, vitória mediante Cristo. Então, são 7 sessões. Para que a gente possa compreender perfeitamente, é necessário que a gente saiba que existem essas divisões no Apocalipse. É a melhor maneira de se compreender. Obviamente, tendo um conhecimento do Antigo Testamento, facilita um pouco a compreensão do Apocalipse. Mas eu também tenho uma ideia de que quando você vai tratar desse assunto e as pessoas não sabem muito a respeito do Antigo Testamento, também, em vez de facilitar, pode até prejudicar. Porque a correlação que há entre o Apocalipse e o Antigo Testamento é grande. Porém, a gente observa que existem diferenças muito claras entre os relatos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, eu prefiro me ater mais ao Novo Testamento, porque eu acho que dá para a gente compreender melhor o que o texto está a nos dizer, né? Bom, agora, em relação às trombetas, vamos relembrar o que nós já estudamos? Vamos lá? Primeira trombeta, desastres florestais. Perfeito? Lembra que nós estudamos isso? Depois, a segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8 e 9. Calamidades marítimas. Vocês lembram disso? Que nós já estudamos? Depois, terceira trombeta, capítulo 8, versículo 10 e 11. Os rios são afetados. Vocês devem lembrar. Depois, quarta trombeta, capítulo 8, 12 e 13. Os astros, fenômenos, coisas acontecendo nos astros. E aí, no capítulo 9, que eu gostaria de ler com vocês mais uma vez, o capítulo 9 vai falar dos gafanhotos, né? A punição de Deus, ela se assevera, ela fica mais forte ainda, porque Deus está empreendendo esforços para que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Essa é a intenção de Deus. Então, vamos fazer a leitura. Eu vou pedir para a Ângela fazer a leitura do capítulo 9, vou dar a ela o microfone também,
para que a gente possa ir conversando a respeito do capítulo 9. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Tá bom até aí, depois você continua. Gente, algumas coisas importantes de nós frisarmos aqui, nesses versículos que ela leu, de 1 a 3. Né? Você vai observar que no versículo 1 diz assim: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O texto quer mostrar para nós que o próprio Deus é quem concede, no seu decreto permissivo, ao inimigo, a Satanás, o poder de ter essa chave, né? É o que o texto fala para nós. E foi-lhe dada. A chave não pertencia a ele, não era dele. É Deus quem concede de maneira permissiva a Satanás que ele tenha esse poder, né? E aí no versículo de número 2, o texto fala que o poço do abismo foi aberto e subiu fumaça, né, da grande fornalha, e como uma fumaceira é saída do poço, escureceu-se o sol e ar, né? E aí Ângela leu que também os gafanhotos se apresentam no versículo de número 3, e também na parte final diz: e foi-lhes dado poder com o que tem os escorpiões da terra. Toda essa linguagem... Esse não leu não, né? Então, toda essa parte, ela é uma parte extremamente simbólica, mas que mostra a força, o poder punitivo da parte de Deus, mas exercido pelo inimigo, para como que uma estratégia para salvar alguns, para trazerem alguns ao arrependimento. É essa a intenção da parte de Deus, né? Então, o versículo de número 3. Versículo 4, Ângela. Sim. Exatamente, entendeu? Então foi-lhe dada a chave. Continua, Ângela, versículo 4. Eu vou ler o 3, porque o 3 eu não li ainda. Tá. Também de fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Só um pouquinho. Aí eu pergunto a vocês aqui. Quando a gente lembra das pragas do Egito, a gente lembra que uma das pragas era a praga dos gafanhotos. Só que lá os gafanhotos feriram o quê? A terra, né? Aquilo que foi produzido na agricultura, perfeito? Essa devastação causada pelos gafanhotos, percebe? Só que aqui no Apocalipse a coisa difere. Esses gafanhotos, eles não vão ferir nem danificar as plantações, mas eles vão fazer o quê? Eles vão atingir os homens, ferir os homens. Toda essa linguagem, ela é simbólica, mas eles vão ferir os homens que não são de Deus. Porque durante toda a história da igreja, Deus exerceu juízo sobre aqueles que eram maus. As orações do povo pedindo justiça, sempre elas foram ouvidas da parte de Deus. E Deus sempre agiu punindo aqueles que eram maus, mas ainda não era o quê? O juízo final. E como Ângela mesmo leu, o versículo 4 nos diz isso, né? Explica o que eu já falei, que não era para ferir nenhuma coisa verde, nem árvore alguma, mas somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E aí,
Eu pergunto a vocês uma coisa. Vocês lembram que nós falamos que o selo é a marca de propriedade, né? Assim como aquele que é de Deus tem a marca de Deus, aquele que é do inimigo, ele também tem a marca do inimigo, não é? A marca da besta, que é tão temida por todos. Então ele está dizendo que aqui há uma distinção. Essas calamidades, essas catástrofes, elas não atingiriam aqueles que eram de Deus e eram marcados por Deus, pertencentes a Deus, apenas aquelas pessoas que não eram de Deus, tá? É isso que o texto está dizendo para nós aqui no versículo de número 4, né? Versículo 5, mais uma vez, Ângela, por favor. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atemorizassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então veja só, como um gafanhoto fere como um escorpião. Você observa que a linguagem é uma linguagem simbólica, mas é uma linguagem que tenta reproduzir uma angústia, um sofrimento, um tormento muito desagradável, algo muito incisivo sobre esses que não são de Deus. E aí eu reitero que isso aconteceu durante todo o período da igreja e continua a acontecer até que Cristo volte, né? É que o texto está dizendo para nós. E também a ideia não era que eles fossem mortos, mas que eles fossem atormentados. Por quê? A vontade de Deus era que houvesse arrependimento da parte desses que estavam tremendamente endurecidos. Nós sabemos que chega um tempo em que a pessoa fica tão endurecida, tão empedernida, que ela não se volta mais para Deus. O coração está completamente endurecido e ela não se arrepende mais, não é? Mas o que mostra aqui com esse texto é que a vontade de Deus é de uma persistência, é de um amor, de uma bondade, né? Querendo que suas criaturas cheguem ao arrependimento, né? Deus, a gente fala que Ele é longânimo, Deus, Ele é paciente para conosco. A vontade de Deus era que eles se arrependessem. Continua, Ângela. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então veja aqui, que situação é essa? O sofrimento é enorme, o tormento é grandioso demais, e eles preferem morrer do que ficar vivos, passando por todo esse tipo de tormento. Não era algo fácil de ser suportado, mas ainda assim nós vamos verificar que o homem ainda não se arrepende. A porta da graça está aberta, a mensagem do amor de Deus sendo pregada e anunciada, mas muitos preferem ficar presos aos seus pecados, aos seus delitos, não reconhecendo Deus, né? Então é isso que o texto está mostrando para nós. Versículo seguinte, Ângela. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes como dente de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Olha, o que é interessante dizer aqui, que essas duas palavras que aparecem aqui, Abaddon e Apolion, elas têm a ver com destruição, significam destruição, destruidor e destruição. Então, quando a gente
lê esse texto, percebe essa criatura, essa descrição tão estranha para nós, é uma tentativa de mostrar quão grande foi o sofrimento impingido, o tormento impingido a eles, de uma forma assustadora. Porque você imagina uma criatura dessa aqui, né, que descrição terrível. Mas o texto fala com muita clareza que, versículo 11, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon e em grego Apolion, destruição. Mas ainda com tudo isso, eles continuavam firmes em seu propósito. E aí o texto diz que o primeiro ai passou, né? Então houve uma intensidade maior do que as primeiras 4 trombetas, mas agora a gente observa que eles ainda estão resistentes. E aí vai surgir a 6ª trombeta, relembrando que essas trombetas finais, elas dizem respeito a um sofrimento ainda maior, um tormento ainda maior, mais severo, sobre aqueles que não eram cristãos. Continua, Ângela. A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Bom, aí vocês vão me ajudar a interpretar. Agora já não é mais apenas o tormento, mas é uma autorização para se matar. Não é isso que o texto está dizendo? Perfeito? Mas o texto fala em 1/3 parte. O que vocês entendem a respeito de 1/3 parte? Que não é tudo, que não é o todo, né? Então é parcialmente. Então houve uma autorização para que parte fosse morta como punição. E com uma punição ainda mais severa, a expectativa de que alguns se convertessem, mudassem o seu caminho, revisassem a sua maneira de ser. Parece aquela história que o pessoal conta, né? Deus, se tu me tirares desse problema, eu me converto, né? Aí daqui a pouco o problema passou, a dificuldade passou e a pessoa começa ou continua a viver o mesmo tipo de vida. Não mudou nada depois que a angústia passou, não é verdade? É o que acontece. Ângela, lê pra gente aí na continuação. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Juízo de Deus, o juízo acontecendo. Não o juízo final, mas um juízo parcial. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Dá uma paradinha aí. Olha só, quanta coisa interessante, né? O texto está nos dizendo aqui que apesar de todo esse sofrimento, das mortes, né? Ainda assim, o texto fala que eles não se arrependeram. Todas as chances foram dadas, né? Todas as chances foram dadas, mas eles permaneceram firmes no seu propósito. E aí o texto explica
que eles eram adoradores, né, dos demônios e dos ídolos. O ídolo exerce um fascínio tão forte sobre as pessoas que elas preferem ficar ligadas a seus ídolos do que se voltar para Deus, né? Porque, na verdade, os seus ídolos são os seus deuses, aquilo que mais as apaixona, né? Então, elas são devotas desses ídolos. E aí o texto diz para nós, ídolos que eram de quê? De ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem o quê? Ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, querendo demonstrar uma devoção, uma adoração, um fascínio por tudo aquilo que é idolátrico. E aí no versículo seguinte, ele vai dizer, nem ainda se arrependeram de quê? Dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, um estilo de vida pecaminoso, era algo tão forte, e é tão forte para essas pessoas, que mesmo sofrendo, mesmo vivendo um nível de vida assim, essas pessoas não se voltam para Deus, embora advertidas pelas trombetas, porque a trombeta, na verdade, tem essa intenção de advertir, de despertar, de chamar a atenção daquele que está caminhando de maneira errada. Então, quando a gente olha para esse texto e lê com mais vagar, com mais calma, a gente percebe que a mensagem, ela não é uma mensagem tão difícil de se compreender assim, né? O que Deus está fazendo na história, se revelando na história, se mostrando na história e ao mesmo tempo agindo de maneira muito paciente para que as pessoas se convertam e se voltem para Ele. Mas o homem, obstinadamente, ele prefere seguir o seu caminho, a sua maneira de ser. Então veja o irmão, veja a irmã, que esse texto não é tão difícil como muita gente pensa. Está falando de coisas práticas. Nesse caso aqui, quem é de Deus não deve temer nem se preocupar. Por quê? Porque ele está guardado, protegido. Ele tem a marca de Deus. Ele é guardado por Deus e ele é protegido por Deus. Mas aquele que não é, ele vai passar por essas coisas. Infelizmente, as pessoas não se arrependem, apesar de todos os alertas da parte de Deus. As pessoas preferem continuar presas aos seus pecados, ao seu estilo de vida, à sua maneira de ser. Então, a Bíblia, no Apocalipse, o que eu acho interessante é que ela mostra uma face de Deus amoroso, que Deus é amoroso, uma face de Deus que é uma face amorosa, mostra Jesus como alguém amoroso, mas mostra também o lado da justiça divina, que Deus é justo, que Deus faz justiça a todos aqueles que são seus servos e sofrem durante essa era da igreja, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É disso que o texto está tratando. Em todo o período da igreja, os homens estão sendo advertidos, mas eles estão presos às suas paixões. Veja, por exemplo, pessoas que já são muito ricas, mas que ainda assim se envolvem em corrupção. E aí você pensa, meu Deus, para quê? Uma pessoa com tanta fortuna pode comprar todas as coisas que a vida proporciona, que o mercado proporciona, mas ainda assim, essas pessoas continuam presas às suas paixões. E eu digo a vocês, o que me espanta, claro que ao mesmo tempo eu entendo isso, que não são pessoas com 20 anos de idade, com 30 anos de idade. Você vê essa postura em pessoas com 70, 80, quase 90 anos, mas ainda assim estando afeitas a tudo aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, e continuam obstinadamente à procura dessas coisas. E eu penso, para quê? Se a vida é tão fugaz, se a vida é tão rápida, para que tanta riqueza? Para nós que somos crentes, ter uma vida com suficiência, uma vida que nos permita ter o necessário para viver,
já é algo que nos alegra por demais o coração. Se Deus resolver dar riqueza a algum de nós, né, ou alguns de nós, amém, mas algo dado por Deus com o nosso trabalho legitimamente e não dessa forma pecaminosa, porque de fato isso não agrada ao Senhor. Sim, é complexo. Tem a ver sim com predestinação. É uma pergunta boa sua. Mas o que acontece? É necessário frisar o seguinte, que todo aquele que anseia ser salvo, ele não vai deixar de ser salvo. Entendeu? Por quê? Porque se ele anseia ser salvo, é uma prova cabal de que ele é o quê? Um eleito. E todos esses que resistem ao chamado de Deus, ao arrependimento, essas pessoas, elas estão devotadas a esses ídolos e elas não abrirão mão de forma alguma dessa relação idolátrica com o dinheiro, né, com o poder, com o sexo, enfim, com esse estilo de vida que é contrário a Deus. Então, para essas pessoas, desejar a vida eterna, desejar o novo céu e a nova terra, seria um contrassenso, porque o novo céu e a nova terra, a vida com Deus hoje, tudo isso é contrário ao estilo de vida delas, à paixão que elas têm, então elas não querem isso. Para elas o céu seria como se fosse o próprio inferno, porque ali elas não encontrariam o quê? O objeto do amor delas, o objeto da sua paixão. Então para elas não faz sentido tudo aquilo que o Evangelho propaga, a boa notícia do Evangelho, para elas não faz o menor sentido, porque o estilo de vida delas é contrário aos valores de Deus. Então, na responsabilidade que elas têm, elas não querem. Eu lembro de um cantor aí famoso, tudo bem que ele está na ignorância, né? Mas um cantor famoso que disse que se o céu era o céu dos crentes, como a gente fala, né? E se o céu não tivesse algumas coisas que ele gosta, ele preferiria o quê? O próprio inferno, né? Então, tipo assim, lógico que essa pessoa está completamente cega, né? Não está entendendo nada da realidade espiritual. Nós ficamos na esperança que essa pessoa se arrependa, né? E se encontre com Deus. Mas, de um modo geral, todo aquele que vive esse estilo de vida, ele não quer Deus, entendeu? Ele não quer o céu. E é isso que a gente precisa entender. Não há injustiça da parte de Deus, muito pelo contrário. Deus usou e usa até hoje de todos os mecanismos para trazer o homem ao arrependimento, mas o homem não quer. Quantas pessoas nós conhecemos que conhecem até a palavra, já ouviram a pregação, mas elas optaram por um estilo de vida que elas sabem que é contrário à visão de Deus, à postura de Deus, aquilo que Deus requer de cada um de nós. A gente sabe muito bem disso, né? Então isso é lamentável, mas o texto está falando de coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, entendeu? Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que tem mais alguma... Bom, aí aqui eu coloquei, eu estou trabalhando nesses slides, eles ainda não estão completos, tá? A minha intenção era fazer, que hoje seria o Assir dando a aula hoje, ministrando hoje. Então a minha intenção era fazer para outra semana, né? Daria tempo para eu fazer outros slides para facilitar ainda mais a nossa compreensão. Então eu estou ampliando os slides, colocando mais informações, mais detalhes, para que vocês possam entender melhor. E no final, eu coloquei uma bibliografia parcial, tá? Eu coloquei um dos livros que eu reputo como dos melhores, Mais que Vencedores, da editora Cultura Cristã. Coloquei a nossa revista, que é uma boa revista, embora nem tudo eu concorde com ela, né?
e também um livro de um autor presbiteriano chamado Leandro Lima, Uma Introdução ao Amilenismo, que também ajuda bastante a compreender este assunto e esta temática. Bom, na próxima aula, que eu não sei se vai ser na próxima semana ou na semana seguinte, porque eu dependo do Assir, nós iremos falar a respeito dos capítulos 10 e 11, com mais vagar, terminando então o quê? Terminando então a sessão que vai até o capítulo 11, né? Vamos lá? Que vai até o capítulo 11, de 8 a 11, as 7 trombetas. Nós só terminaremos na próxima semana, tá bom? Ou na outra, caso o Assir dê a aula, tá bom? E aí nós teremos mais slides, mais bibliografia, mais bibliografias para que vocês entendam melhor o assunto. Mas hoje o que nós tivemos a chance de observar é que essas 3 últimas trombetas, elas são ainda mais intensas. Primeiro começou o quê? Com tormentos, mas não havia morte. Depois veio a segunda que já fala de morte, uma terça parte sendo morta. Nós vimos também que tudo isso aconteceu por uma permissão de Deus, um decreto permissivo de Deus, para que o inimigo pudesse agir desta forma, né, sobre a humanidade. E qual é a intenção de Deus acima de tudo isso? A intenção de Deus é que o homem perdido, o homem pecador, ainda assim ele se arrependa, que ele possa considerar sobre o estilo de vida que está levando e ele venha abraçar a fé em Cristo. Então são pontos essenciais que nós precisamos lembrar e pensar nesta manhã. E isso nos traz um motivo de oração, porque todos nós temos pessoas amigas, queridas, familiares, que estão vivendo uma vida contrária ao Evangelho. Pessoas, inclusive, que fazem oposição ao Evangelho mesmo, né? Pessoas que repudiam o Evangelho, execram o Evangelho, pessoas que, se você falar em Jesus Cristo, a pessoa, na mesma hora, diz para você, fale sobre qualquer outro assunto, menos sobre esse homem, né? Então, tudo isso a gente sabe, elas não querem tratar nem do assunto. E nós precisamos orar, porque muitas dessas pessoas são pessoas amadas por nós. Muitas fazem parte da nossa família. Muitos são amigos nossos, não é verdade? E o nosso grande desejo é que eles se arrependam, que eles vivam vida santa, que eles queiram participar, assim como nós, do momento glorioso da volta de Cristo, inaugurando o novo céu e a nova terra. A vontade de Deus é a vontade de salvar, não é? A gente percebe isso com muita clareza. E nesta manhã eu queria, ao findar do nosso estudo, não quero passar do horário, eu queria orar a Deus, para que Deus pudesse tocar no coração dos nossos queridos, que as barreiras fossem removidas, que as pessoas pudessem realmente ter uma vida diferente do que estão levando, porque, como diz a Bíblia mesmo, há caminhos que ao homem parece ser o quê? Mas ao final são caminhos de morte, né? Então, às vezes, sofrimento nesse tempo presente, dor nesse tempo presente e também na vida futura. Pessoas que não estarão no novo céu e numa nova terra. A gente não quer isso, porque uma vida contrária ao padrão de Deus já gera sofrimento e tormento agora e gerará um sofrimento ainda maior na vida futura. E a gente não quer isso para ninguém, né? Vamos orar a Deus nesse momento, terminando. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua Palavra, porque ao mesmo tempo que ela nos mostra a realidade de tudo que acontece e que há de acontecer ainda, a Tua Palavra adverte a humanidade para que a humanidade se arrependa e se volte para o Senhor, o Teu Filho amado. E nós queremos te pedir nesta hora, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que têm relutado de maneira
tão impressionante, Pai, ó Deus, em receber a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha trazê-los ao seu senhorio, que o Senhor venha levá-los ao arrependimento, Pai, que eles tenham nova vida, que eles possam perceber a maravilha que é viver para o Senhor, apesar de todo o sofrimento. Ó Deus, apesar de todas as lutas e angústias que vivemos, até mesmo alguns dos nossos sofrimentos, eles são decorrentes de vermos os nossos queridos vivendo uma vida contrária aos teus valores e princípios. Portanto, Pai, tenha misericórdia da nossa casa, tenha misericórdia dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, Pai. E nós te pedimos que o Senhor possa se revelar a eles, que se o Senhor quiser, o Senhor possa nos usar como instrumentos teus, Pai, ó Deus, para propagar a palavra a essas pessoas tão amadas. Mas se o Senhor também achar por bem, que o Senhor possa trazer outras pessoas, colocar amigos, colegas de trabalho, ó Deus, colegas de faculdade, de colégio, Pai, para também, Pai, levar a mensagem aos nossos amados. Ó Deus, te oramos assim e te agradecemos por tudo, porque te oramos em o nome santo de Jesus Cristo. Amém.